A Taini fez a seguinte pergunta: qual é a melhor forma de conciliar o estudo do modo formal do japonês, ou seja, o que é chamado de forma polida, e da forma mais convencional? E a verdade é o seguinte: o japonês ele tem essa diferença bem acentuada entre formal e informal. Isso implica inclusive na conjugação do verbo. Por exemplo, nós temos a forma de dicionário, o verbo na forma de dicionário, que é mais ou menos equivalente ao infinitivo do português, que é o nome do verbo. Quando você procura o verbo no dicionário, em português você vai encontrar cantar, amar, beber, sorrir, ele vai estar nessa forma. No japonês, ele vai estar na forma chamada jishokei, que chama forma de dicionário. A diferença é que ela tem sim um tempo, que é no presente ou no futuro, se você especificar quando que a ação ocorre, e ela é afirmativa. Só que você usa sentenças, você faz sentenças assim secas, usando essa forma apenas quando você está falando de modo um pouco mais informal. Quando você está conversando com uma pessoa que de uma hierarquia superior a você, ou que você não tem um grau de intimidade com ela, ou seja, pessoas na rua que você vai fazer perguntas, vendedores, enfim, pessoas que você não tem intimidade, você vai ter que usar esse verbo na forma masu. Se eu pegar, por exemplo, o verbo taberu, que significa comer, a forma masu dele vai ser tabemasu. Os dois significam exatamente a mesma coisa. É o verbo comer, afirmando, e no presente, ou no futuro, se eu estiver especificando quando que a ação vai ocorrer. Só que na forma masu, você vai usar, ele é mais formal, você vai usar em situações mais formais, e o outro é a forma comum de saber. A pergunta da Taini é como conciliar o estudo das duas formas. E a resposta para essa pergunta é que você não precisa conciliar. Se você pegar qualquer material de japonês para você estudar, por exemplo, o livro Desvendando a Língua Japonesa, que é o livro que nós oferecemos totalmente gratuito, ou até mesmo materiais bem tradicionais como o Minna no Nihongo, que é bem conhecido, ou o Genki, que também é muito conhecido, ou se você fizer um curso, seja presencial ou online, um curso presencial, ou o programa japonês online, que é o nosso curso, ou o japonês expresso, de qualquer forma, se você pegar e você seguir o cronograma desses materiais, você estudar ele de cabo a rabo, você inevitavelmente vai aprender, no que diz respeito à parte mais técnica, como pegar os verbos e outras palavras no modo informal e no modo formal. Não é uma coisa que você precisa fazer uma distinção. Agora eu vou estudar linguagem mais coloquial. Agora eu vou estudar linguagem mais formal. Tudo isso está embutido na língua japonesa. Mesmo porque quando você vê um diálogo em japonês, você pode ser que no mesmo diálogo uma pessoa esteja usando a forma mais comum e a outra esteja usando a forma mais formal. Como, por exemplo, um senhor de idade conversando com um adolescente. O adolescente vai usar a forma formal para falar com esse senhor e o senhor vai falar de modo mais informal com o adolescente por questões aí hierárquicas. Então não existe essa distinção de agora eu estudo um, agora ou estudo outro. Você tem que pegar o material que você está estudando e ir até o fim para adquirir as bases, para adquirir um fundamento sólido na língua. Assim você vai se tornar capaz de reconhecer, por exemplo, os verbos na forma masu ou na forma de dicionário, na forma formal ou na forma informal. E aí, se você tem um conhecimento sólido dos fundamentos da língua japonesa já, você pode, através do consumo de conteúdo em japonês, você vai acabar absorvendo o modo mais coloquial de falar. Tem um vídeo aqui no canal chamado Como Aprender o Japonês Informal. Eu mostro lá um exemplo muito claro de como uma pessoa que sabe a forma comum, a forma padrão de se falar, como essa pessoa consegue deduzir uma frase quando ela está no modo mais informal. Para pensar quando você estava aprendendo o português, quando você era uma criança. Em nenhum momento foi feita essa distinção, né? Agora eu vou aprender português informal, português da rua. Agora eu vou estudar o formal. É tudo junto. Você melhora a formalidade da sua fala, você melhora a polidez da sua fala à medida que você lê mais e tem mais contato com pessoas que usam um modo mais polido de falar. Ao contrário que, se você não tiver contato com esse modo polido de falar, você só tiver de certa forma a linguagem das ruas, você tende a usar mais essa linguagem. Sem entrar muito nessa discussão, o ponto é que você não faz essa distinção para aprender. No japonês, se você aprender o japonês padrão,
o japonês do jeito que ele é, do jeito que o livro manda ser, quando você, por exemplo, estiver assistindo um dorama, uma novela japonesa, ou um episódio de anime, se você gosta, ou lendo um mangá, ou lendo um livro e naquele livro tem alguns diálogos, você vai conseguir pegar aquelas partes onde está extremamente informal, extremamente coloquial, e porque você sabe a forma padrão, você vai conseguir deduzir aquilo conforme eu mostrei no outro vídeo que eu falei aqui para você. Então, respondendo aqui a pergunta, você não precisa fazer essa decisão. O que você precisa é pegar o material e ir até o fim, porque aí você inevitavelmente vai aprender tudo. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa um comentário dizendo o que você achou. Se você tem uma dúvida, pode deixar a dúvida aqui também, que eu pego as dúvidas e, se for possível, a gente grava um vídeo respondendo ela. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!